Gente querida, estamos ao vivo. Estou esperando vocês. Oi, Gustavo. Gustavo abriu os trabalhos hoje. Sandria Canto, que bacana. Érica, Érica Galhardi, que coisa boa. Dá um beijo no Marcelão. Estou muito feliz de vê-los aqui. Rosângela. Pessoal, vamos comentando uns com os outros aí. Hoje nós vamos falar do meu grande professor, estudei com ele, o famoso Humberto Maturana, num trabalho lindo que ele fez com a Gerda Warden-Zuller, uma psicóloga alemã especializada em educação matrística. Coisa maravilhosa estar com vocês aqui, olha que coisa bacana. Hoje nós vamos falar do Maturana nesse aspecto determinante, eu diria mais do que determinante, estruturante de uma nova realidade, que é a realidade da educação no contexto de uma sociedade não mais patriarcal, mas de uma sociedade matrística, né? A Beth, oi Beth. A Débora também, que bacana. Gente querida, tudo junto. Bom, sabe que está acontecendo um negócio interessante comigo, gente. Eu tô ficando ansioso com essa coisa de chegar sexta-feira e nós termos a nossa live sobre alguns temas. Oi, Camila. Coach Albuquerque, eu não sei quem é. Está escrito Coach R. Albuquerque. Depois você precisa colocar seu nome para eu te dar um tchauzinho. Ana Cristina, olá, estamos juntos. Muito bom, gente. Daqui um pouquinho vamos dar o nosso tempo regulamentar de espera. A gente vai começar, mas enquanto isso eu quero dar um contexto para vocês. O Humberto Maturana, ele é um chileno, trabalha com o conceito de autopoiese. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Oi, Janete, que bom te ver. Janete é uma amiga de muitas datas. Lianinha, Cruvinel, Marcelo, meu sócio, amigo, querido. Gente boa, tá todo mundo aí. As pessoas que vão gostando da gente. Ele foi meu aluno na pós, é o Rafael, Coach Rafael Albuquerque, isso mesmo. Que coisa bacana, Rafael, coisa boa te ver por aqui. Olha só, o Maturana, hoje, eu não sei, ele está com 92 anos, ele faz 93 anos esse ano, ele mora em Santiago, do Chile, em Las Condes, ele tem lá um apartamento muito legal que ele reúne os alunos, etc., para poder falar sobre o pensamento matrístico e a autopoiese. Ele é um cara que tem transformado o mundo no sentido de fazer proposições inovadoras e desafiadoras para nós do ponto de vista cultural. Para quem também não conhece, vamos nos atualizando aí um pouquinho. O Maturana, ele traz consigo esse conceito de biologia do amor e biologia cultural. Nós vamos falar também um pouco disso hoje, aqui no contexto da nossa live. E eu diria para vocês assim, eu sou um apaixonado pelo Maturana, né? Eu já li tudo dele, enfim, e curto ele de montão. Se a gente fosse dedicar lives ao nosso querido Maturana, o André. Oi, André. O André também é coach, trabalha com a gente, faz parte da equipe, tá? É pedra fundamental lá na Homero Reis. O André entende também bastante de Maturana. Ter as contribuições dele aqui vai ser muito bom. Então o Maturana é esse cara, né? Se a gente fosse gastar as lives para falar do pensamento do Maturana, era 3 meses aí de lives sobre ele. Eu quero destacar hoje um dos temas mais palpitantes que Maturana traz,
que é o tema da cultura matrística versus o patriarcado. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, para a gente poder entender que essa nossa base cultural que a gente tem hoje, essa base centrada no masculino, centrada no poder, centrada, abre aspas, no macho alfa, isso é uma realidade que, graças a Deus, nos últimos anos está em franco processo de desconstrução, mas essa também não é a única realidade cultural do ponto de vista estruturante que existe no mundo ou que existiu no mundo. Então é um pouco disso que nós vamos comentar. O Amar e Brincar, na verdade, é uma discussão sobre esse livro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, Amar e Brincar. O subtítulo do livro é Fundamentos Esquecidos do Humano, que eu estou trazendo para a minha área de pesquisa, que é Amar e Brincar, a nova forma de conviver. E eu vou contar para vocês, para a gente abrir os trabalhos agora, eu vou contar para vocês uma história que eu já contei em outras lives, mas eu quero usar essa história para abrir essa live. Essa história que eu vou contar para vocês é o seguinte: o conceito de lar significa fogo, né? Por isso a palavra lareira. Lareira é a casa do fogo. Então, fogo é o conceito de lar. Muitos de vocês já me ouviram falar disso, vocês sabem disso. Mas o importante é entender que a lareira, ou seja, o lar, que decorre da palavra fogo, é simbólica porque as comunidades antigas viviam em torno da fogueira, e em torno da fogueira a vida se organizava. Era uma vida aquecida, era uma vida comunitária, era uma vida coletiva, era uma vida em que as relações de poder se davam pelas relações de sobrevivência, substancialmente relações substantivas, como forma de organizar o elemento social que estava presente ali. Com o tempo, a gente botou esse fogo dentro de um pedaço da nossa casa para aqueles que têm lareira, e a vida seguiu considerando outros padrões, né? Que padrões foram esses? Do ponto de vista histórico-antropológico, acontece um fenômeno interessante. Olha só, nas priscas eras, vamos botar aí há 30 mil anos atrás, que é a referência que nós temos, a relação entre gravidez e sexo não era claro, porque os homens não tinham essa temporalidade estabelecida entre a atividade sexual, entre o coito propriamente dito e a gravidez. Havia o coito, né? As pessoas transavam lá entre si, etc. E de repente a parte feminina dessa relação biológica começava a ter lá sua barriguinha, etc. De repente nascia uma criança. A grande questão que as pessoas conversavam na época é: de onde veio isso? E como não havia essa relação espaço-temporal entre a gravidez e o sexo, ou seja, as mulheres ficavam grávidas. Oi, Robert, tudo bem? Veja só, as mulheres, 30 mil anos atrás, as mulheres ficavam grávidas, mas não sabiam de onde havia a gravidez, quer dizer, não havia essa relação espaço-temporal e muito menos não se conhecia a história do espermatozoide, do óvulo, de nada disso. Então, antropologicamente falando e miticamente falando, começou-se a se pensar, os homens daquela época começaram, os seres humanos daquela época começavam a pensar que as mulheres eram possuídas, abre aspas, pelos deuses, e quem era responsável por gerar os seres humanos eram os deuses, que plantavam
os novos seres humanos dentro da barriga das mulheres, né? E com isso criou-se aquele conceito que a mitologia grega trabalhou durante muito tempo, com o conceito de herói, né? Do qual, por exemplo, dos semideuses, dos quais, por exemplo, o mais famoso deles é Hércules, né? Hércules é filha de uma humana com uma deusa, e essa relação gera um semideus chamado Hércules. Essa história é sobeja na literatura antiga. Então, o que acontecia? As mulheres engravidavam, e elas engravidavam dos deuses, ninguém estabelecia essa relação. Isso levou, nessa pré-história muito antiga, à divinização da mulher, e a mulher era considerada a deusa. Portanto, antropologicamente falando, nos primórdios da nossa história enquanto espécie, havia uma deificação das mulheres, porque as mulheres eram as parceiras dos deuses da reprodução humana. Isso foi muito interessante, porque durante milênios, né, isso era acreditado assim, e se foi percebendo isso assim. Essa percepção, com o advento da escrita, 10 mil anos antes de Cristo, ou talvez um pouco antes, isso começa a deixar de ser tão claro assim, e os homens começam a perceber uma relação espaço-temporal entre coito e gravidez, e aí descobre-se que a mulher fica grávida por causa de uma combinação da semente masculina que é colocada do ponto da mulher. E aí o eixo do poder da divinização da mulher vai e assume, o homem assume esse papel. Tanto é que nas nossas culturas o conceito de Deus é sempre um conceito masculino. Ninguém imagina Deus um conceito feminino. Só que quando houve essa transição do pensamento da mulher para o pensamento da mulher como sendo a parceira de Deus para o homem quis ser igual a Deus. E aí a cultura matrística perdeu a sua força para gerar uma cultura patrística, que é a cultura masculina, e essa cultura masculina com toda as suas características que nós vemos presente hoje: violência, dominação, autoridade, competição exacerbada, que nos caracteriza como uma cultura masculina. Esse problema do masculino surgido a partir dessa grande descoberta teve como projeto inicial a dominação da cultura feminina. Tanto é que a partir desse momento começam a surgir aquelas histórias de que primeiro veio o homem, depois a mulher, que a mulher tem que ser servil, que a mulher tem que obedecer o homem, que as esposas devem, abre aspas, ser submissas aos seus maridos, etc. E criou-se essa cultura toda, que nada mais é uma cultura, eu diria, uma cultura absolutamente equivocada sobre o papel da mulher na sociedade e o papel do homem na sua relação com a mulher, né? E aí nós criamos uma sociedade em que os homens se julgam melhores, em que os homens se julgam dominadores, e não só se julgam, como dominam. Bom, eu não vou entrar nesse mérito com vocês, porque vocês sabem disso melhor do que eu. É só olhar estatisticamente como é que o papel do homem e o papel da mulher se representa nessa sociedade matrística, nessa sociedade patriarcal, né? Uma sociedade em que o homem carrega a semente. Tanto, por exemplo, um outro exemplo simples, né? Por exemplo, durante muitos anos os homens ficavam conturbados se não tinham um herdeiro homem, né? Se o primeiro filho não era um homem. Essas manifestações, na verdade, são manifestações culturais, representantes dessa cultura chamada cultura patrística ou patriarcal. Agora, essa é uma história, quer dizer, vocês estão vendo aí que há um espaço do feminino que a cultura masculina tentou abafar, né? Michel Foucault, na História da Sexualidade, mostra isso, que quando os homens tomaram esse tipo de consciência, começaram a usar o sexo como elemento de dominação mesmo, né? Então o dono desta casa, o rei, né? A proeminência do masculino, aquela coisa toda.
Agora, graças a Deus, a gente está revendo isso, mas eu quero contar essa história para vocês agora, numa outra perspectiva, para vocês entenderem de onde vem essa questão do patriarcado. Também há 30 mil anos atrás acontece um fenômeno muito simples. Os homens, a humanidade vivia em consenso com os demais animais existentes no mundo, né? Leões, zebras, girafas, seres humanos, macacos, etc. Todo mundo estava ali, numa grande simbiose, que a gente chama isso da biologia cultural, né? Essa cultura miscigenada de seres e espécies funcionavam juntos. E aí o que acontece é o seguinte, imagine, o lobo está com fome, ele mata uma ovelha para comer. E isso não é inimizade, isso faz parte do ciclo da vida que a Disney representou muito bem naquele filme Rei Leão, né? The Circle of Life, né? Um negócio muito bonito, né? Então tá lá, o leão come a zebra de vez em quando, a zebra sabe disso, eles não são inimigos, isso faz parte do Circle of Life, assim como o lobo come a ovelha e tá tudo certo. De repente nós, seres humanos, temos fome e de repente a gente vai lá e come, mata uma ovelha, etc. E também está tudo certo, isso está mantendo-se um relativo equilíbrio nesse processo todo. Só que de repente, a gente não sabe explicar como, de repente alguns homens começaram a dizer o seguinte, essas ovelhas aqui são minhas. Essas ovelhas, por serem minhas, elas não podem ser compartilhadas com nenhum lobo. E se os lobos vierem agora a comer minhas ovelhas, eu vou matar o lobo. Como é que a gente sabe disso? É porque a gente encontra carcaça de lobo de 30 mil anos atrás com um buraco na cabeça, né? com a ponta de flecha dentro da espinha. Lobo não morre naturalmente de pedrada, nem fica soltando flecha uns nos outros. Então você descobre que os homens começaram a caçar os lobos e uma das hipóteses prováveis era para, abre aspas, proteger os rebanhos que eles diziam que eram deles. A grande pergunta que a gente faz do ponto de vista da biologia cultural é o seguinte, quem é que deu ao homem o direito de dizer que aquelas ovelhas eram dele e que os lobos não tinham mais direito? Olha que pergunta interessante. Mas o próximo passo nessa evolução da construção patriarcal é de que os homens começaram não só a proibir os lobos de comer daquelas ovelhas, mas começaram a proibir outros homens de comer daquelas ovelhas. Então disseram, olha, essas ovelhas são minhas, ninguém tem acesso a isso. O problema é que você não tinha ovelha. As ovelhas já estavam lá, o cara já fechou, cercou, as ovelhas são dele. Você não tinha ovelha, você estava com fome, você precisava de comer uma ovelha. Como é que você faria? Você vai roubar desse cara e aí esse cara vai atrás de você, vai matar você, vai prender você. Ou você vai brigar com o cara, e se você brigar com o cara, você destrói a ele e você vai para o lugar dele, e aí as ovelhas passam a ser suas, a famosa teoria da conquista, né? Ou você vai fazer um acordo com o cara, aí você faz um acordo com o cara, diz, seu João, eu estou morrendo de fome e preciso de uma ovelha para comer, o senhor pode me dar uma ovelha? Ele diz, não, tranquilo, fica numa boa, vem trabalhar comigo e eu te pago uma ovelha mínima por ano, etc, que vai ser o seu salário. E aí eu, como não tenho condições, eu me submeto a isso. Então, primeiro, quem é que disse que nós tínhamos direito a essas coisas? Segundo, quem é que disse que eu tenho direito de estabelecer o que o outro precisa ou não? Terceiro, quem é que me deu o direito de dizer que eu preciso ter todas as ovelhas e não posso compartilhar as ovelhas com outros semelhantes a mim? E agora, o pior da história é o quarto passo, quando essa relação de submissão e de dominação fez com que as pessoas possuidoras das coisas começassem a se ver agora como sendo pessoas diferenciadas. E agora eu começo a crer que eu sou rei, que eu sou melhor do que você. E eu sou melhor do que você e você deve me servir.
E durante milênios isso aconteceu. E o pior dessa história, né, é essa concepção de que eu agora sou o dono de tudo e submeto tudo no meu poder, fez com que pessoas resolveram conquistar o mundo, como foi o caso de Alexandre, né? Alexandre conquistou o mundo. Tudo bem, vamos discutir a questão aí, não tem nenhuma polêmica da conquista dele, mas precisava ser o mundo. Ou seja, nós entramos numa ambição exacerbada e fez com que a gente estabelecesse uma relação de força e de poder para a dominação, em que todo mundo ficava agora submetido a gente. E se alguém se manifestasse, a gente cortava a cabeça. E chegou ao ponto de alguns, vocês conhecem a história, chegou ao ponto de algumas pessoas dizerem: não, mas eu sou Deus. Eu sou Deus, né? E os caras diziam: mas, sabe, a gente se submetia a isso. Então a história da cultura patriarcal, ela tem esse ascendente. Agora, a gente fica pensando assim: bom, mas isso aconteceu há 30 mil anos atrás? Não, isso aconteceu há 500 anos. Quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui na América, eles encontraram aqui uma cultura, grande parte dela matrística. E essa cultura matrística que foi encontrada aqui simplesmente foi dizimada, porque eles achavam que eles poderiam dominar as outras pessoas. Cultura totalmente diferente, com seus aparatos tecnológicos, chegaram aqui e encontraram pessoas numa outra visão cultural, numa outra performance biológica, e eles chegaram aqui e simplesmente acabaram com tudo isso, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu no México, como aconteceu aqui na América do Sul. Então essa é a cultura patriarcal, essa cultura da dominação, da violência, essa cultura do poder pelo poder, essa cultura de que diferencia as pessoas, porque eu sou melhor do que você, eu tenho sangue azul nas minhas veias, você não tem. O que essa cultura produziu? Ela produziu esse mundo que a gente está vendo aí. Um mundo que não se entende, um mundo extremamente violento, um mundo diferenciado, um mundo que valoriza absolutamente certas questões da riqueza supérflua em detrimento da sobrevivência das pessoas que têm a dignidade humana inserida nelas. E aí a gente olha os contrastes absurdos existentes na nossa sociedade. Ou seja, você de repente olha para pessoas que vivem num mundo que não faz parte do mundo das 90% das pessoas, né? E essa relação de competição estabelecida pela cultura patriarcal fez com que todas as manifestações, por exemplo, religiosas no mundo, começassem a transmitir uma ideia de Deus como sendo essa ideia do dominador absoluto masculino que tem domínio sobre todas as coisas, e que faz, acontece, e que ninguém discute nada sobre isso. E quando a gente começa a descobrir que existe uma outra vertente sobre isso, você começa a descobrir a cultura matrística. A cultura matrística é a cultura do cuidado. A cultura matrística é a cultura do acolhimento. A cultura matrística é a cultura que resolve a vida em torno do fogo. É a cultura que acolhe, é a cultura que chama, a cultura que abraça, a cultura que desenvolve a partir dessa relação de afeto. E aí, no livro Amar e Brincar, a base do conceito de Maturana é a autopoiese. Ou seja, o que é a autopoiese? A autopoiese é a capacidade que você tem de transformar a sua vida numa obra de arte. O Maturana começa a trabalhar com isso dizendo: olha, a vida é uma obra de arte única, portanto é uma obra-prima que deve ser construída como obra-prima. E em sendo a obra-prima, essa vida precisa ser construída a partir de você, mas absolutamente da relação com os outros. A Érica está me perguntando onde é que pode ler isso. Érica, eu tenho uma bibliografia enorme do Maturana sobre esse assunto. Você pode me chamar no privado depois que eu mando essa lista para você. Mas se você quiser, olha, o primeiro capítulo que você deve ler é esse livro aqui, ó. Amar e Brincar, do Maturana e do Zülle, da Gerda Werden-Zülle. E a brincadeira que está por trás sobre isso
é que essa cultura matrística, ela restaura agora a possibilidade de eu criar indivíduos ímpares por causa do acolhimento. E por que é matrístico? Exatamente pelo fato de que nós estamos restaurando o conceito do feminino na construção da nossa cultura. E a construção do feminino da nossa cultura, ela foi tentada em vários momentos da história, no sentido de fazer com que essa visão feminina da vida pudesse ser balanceada com essa visão do macho alfa da vida, que era uma visão altamente destruidora. Veja, por exemplo, se você leu aquele romance O Código da Vinci, você vai descobrir isso. O papel de Maria na igreja era um papel impressionante. Jesus trata as mulheres nessa visão matriarcal, né? Matrística. Matriarcal é o nome errado. Matrística. E ele dá essa importância à mulher como nunca se deu antes. Mas o que a igreja faz? Com medo dessa questão da colaboração, da cooperação, da integração, da igualdade, do processo comunitário, da vida em torno do fogo, isso é tão revolucionário na mudança das nossas relações de poder, das nossas relações de governo, que as igrejas acabam tirando a mulher do seu convívio. Gente, em pleno século XXI, eu escutei recentemente numa conversa aí pela internet, uma pessoa de autoridade, falando claramente que a mulher não pode ter papel dentro da igreja. Eu não frequentaria essa igreja e eu acho que isso é uma declaração, inclusive, demoníaca, né? Veja bem, a questão agora é a construção dessa cultura que se baseia num princípio matrístico. E esse princípio matrístico veio a partir da contribuição da Gerda Warden-Züller, onde ela começa a colocar agora uma proposta muito poderosa. Ela começa a colocar a proposta assim: os relacionamentos humanos surgem entrelaçados com o emocionar-se. Olha que lindo! Os relacionamentos humanos surgem não a partir das articulações de poder, mas elas surgem a partir do entrelaçamento emocional. Gente, não há nada mais bonito do que uma gravidez e um nascimento. Vocês, mulheres, têm esse privilégio que nós, homens, só podemos contemplar de longe. Eu fico com inveja disso enorme, porque você vai perceber que não importa quem seja a pessoa, não importa em que ela está se tornando, a mãe tem um papel absolutamente fantástico na construção dessas pessoas. Eu vejo bandidos facínoras, pessoas sociopatas, né? E essas pessoas têm uma relação com suas mães que é uma relação maravilhosa. Todos nós temos o conceito de aconchego. É um conceito que está ligado ao acolhimento materno. Aí eu fico pensando aqui na minha teoria da inteligência dos relacionamentos. Que bom seria se a sociedade toda pudesse aprender a se acolher mutuamente, como a mãe acolhe os seus filhos nos seus braços. E aí a Gerda e o Maturana começam a trabalhar com esse conceito, ou seja, nós precisamos preparar a sociedade para que ela seja acolhedora. Acolhedora no sentido materno mesmo, no sentido de que nós estabelecemos um cuidado pastoral uns com os outros. E aí a Gerda diz um conceito interessante, olha só, ela diz assim: a relação materno-infantil, a relação materno-infantil é um fenômeno biológico que envolve a mãe não como mulher, mas como um adulto numa relação de cuidado. O gênero é apenas uma circunstancialidade. O que a Gerda está dizendo é o seguinte: o que caracteriza-nos como uma sociedade matrística não é o fato de ser macho ou fêmea, mas o fato de termos uma cultura acolhedora que abre mão
dessa dominação, desse absurdo da relação do poder atribuído ao homem, para criar um poder compartilhado na comunidade que se autossustenta, se alimenta e se pastoreia, no sentido de cuidar uns dos outros em amor. O outro propósito interessante na teoria do Maturana e da Sülle diz que a linguagem resultante dessa relação surge numa convivência consensual da coordenação de ações. O que ele quer dizer com isso? Que esse emocionar que existe entre mãe e filho, ele agora se espalha pelo núcleo familiar, no sentido de uma coordenação de ações onde todos são responsáveis por todos. Então, na concepção de Sülle e do Maturana, não existe mais essa coisa de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de humanidade. Eu cuido do meu filho, não é porque eu sou mulher ou porque eu sou homem, eu cuido do meu filho porque ele é meu filho. E o meu filho não é apenas meu filho, ele é alguém que precisa ser cuidado pela comunidade e aprender a cuidar da comunidade. Por isso, a nossa vida social é responsabilidade nossa, como indivíduos, não é responsabilidade do governo. Eu preciso viver socialmente em adequação de cuidado, porque a minha vida impacta a vida da outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo a vocês muito simples. Aqui na frente da minha casa tem um grande jardim e nós temos aqui na comunidade onde eu vivo, temos vários cachorros, né? E eu saio com o meu cachorro todo dia, levo lá o meu saquinho, etc, para pegar o cocô dele, aquela coisa toda. Há um tempo atrás, isso já tem quase que um ano mais ou menos, eu estou andando com o meu cachorro, de repente uma pessoa está com o seu cachorro e o cachorro está fazendo cocô na grama. E ela levanta, e eu, com todo o carinho do mundo, cheguei para ela e disse assim, falei, me conte uma coisa, seu cachorro fez cocô ali, eu tenho aqui um saquinho, você quer pegar? Ela diz, não se meta na minha vida, isso aqui é uma área pública. Eu digo, exatamente, minha senhora, exatamente porque é uma área pública que eu estou me metendo. Porque se fosse uma área privada, se fosse dentro da sua casa, o seu cachorro pode fazer cocô aonde ele quiser, inclusive na sua cabeça, que não faz o menor problema. Mas aqui, por ser uma área pública, eu estou preocupado com o fato de que esse cachorro fez o cocô aí, daqui um pouquinho as crianças vêm brincar aí e vão pisar no cocô do cachorro. Então veja, essa história de que é público, portanto não é responsabilidade minha, é uma ideia extremamente patriarcal. É uma ideia que mostra esse poder exacerbado de que eu mando, e eu faço, e eu isso. E quando que a ideia matrística é a ideia do acolhimento, porque essa coordenação de ações precisa ser trabalhada agora a partir dos afetos. Então veja, não é porque você concorde comigo e eu concorde com você em 100% das coisas, mas é para que as nossas convivências sejam capazes de absorver as diferenças numa forma pacífica em torno da fogueira, aprendendo uns com os outros. Mas o Maturana vai à frente, ele diz assim, isso decorre do fato de que o desejo é o ponto de partida de tudo. Não é possível uma realidade sem o intercurso desejante. E esse intercurso desejante se manifesta através da brincadeira, através do ato de brincar. E aí o Piaget vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer o seguinte, olha só, Piaget vai dizer assim, as crianças não brincam, elas reconstroem a realidade a partir da coordenação de ações. Eu vou repetir isso. Piaget diz, as crianças não brincam, elas reconstroem a realidade a partir das suas atividades lúdicas. Olha que coisa maluca. O que Piaget quer dizer com isso é que quando eu olho para a criança e digo ela está brincando, isso é um discurso masculino.
autoritário. Isso é um discurso paternalista ou patriarcal em cima de uma atividade da criança. Ou seja, eu preciso respeitar o lúdico dessa criança, porque é no lúdico que ela está reconstruindo o conceito de realidade. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, isso tem 200 milhões de anos, a gente fez um experimento numa família, observando os comportamentos, e de repente a menina está brincando com a mãe, chega para a boneca, para a filha, e diz: você precisa comer, bota a menina, se você não comer, você está de castigo, parará. E esse é o drama, todos nós conhecemos. Daí um pouco, a menina desceu, etc., teve a sua sonequinha, parará, e foi brincar com as suas bonecas. De repente ela pega a bonequinha dela, coloca sentadinha e diz: come, neném. Se você não comer, eu vou fazer castigo. Se você não comer, você vai fazer isso. Ou ela usando o lúdico para reprocessar aquilo que a mãe dela ensinou para ela. E aí o Maturana faz uma pergunta avassaladora. Maturana faz uma pergunta absolutamente maluquíssima. Maturana faz a seguinte pergunta: se nós não formos capazes de ter uma relação lúdica na nossa vida com as nossas mães, e essa relação lúdica, se ela não perpassar ao longo da vida, nós seremos adultos tirânicos. Só existe uma forma de eu construir uma democracia sadia, a partir de a partir de adultos que tiveram uma relação lúdico-prazerosa com as suas mães. E esse desafio é um desafio difícil de ser processado, porque a Renan coloca ali 200 milhões de anos, não, Renan, são 30 mil anos. Essa história toda tem 30 mil anos. A Rosana se lembra da minha tese, quando eu escrevi sobre a aprendizagem na perspectiva do prazer. Eu discutia naquela época esse tema. Isso já faz muitos anos, faz 1995. E desde lá eu tenho estudado isso na perspectiva dos relacionamentos. Ou seja, a ascensão de uma cultura matrística, matrística, ela muda a minha retórica com o mundo, ela muda a minha retórica com as coisas. Deixa eu dar um exemplo também mais simples para vocês, porque muitas vezes isso está no nosso discurso. Por isso que Zöller vai dizer que a linguagem, ela precisa ser estruturada a partir das nossas emoções, mas ela precisa coordenar ações a partir de uma nova linguagem que estabelece os novos papéis. Olha que coisa interessante. Às vezes eu escuto os casais dizendo assim: eu sou um marido tão bacana que eu ajudo a minha esposa a lavar a louça. Essa é uma frase, só uma de milhares e milhões que a gente tem. Essa é uma frase que representa o tanto que nós somos patriarcais. Né? Tanto que nós temos essa relação de dominação masculina. Eu digo assim: eu sou um bom marido, sabe por quê? Porque eu ajudo a minha esposa a limpar a casa, a lavar a louça. E enquanto eu disser isso, por mais bonitinho que possa parecer, eu estou sendo patriarcal, eu estou sendo dominador. Porque o problema de lavar a louça não é uma responsabilidade da minha esposa, é uma responsabilidade de todas as pessoas que vivem na casa. Eu lavo a louça, não é porque eu sou um marido bonitinho. Eu ajudo a arrumar a casa, não é porque eu sou um marido bonitinho. É porque isso é responsabilidade minha também. Então aquela história de que uns são provedores, outros são isso, outros são aquilo, isso do ponto de vista matriarcal, da cultura matrística, não existe. Nós somos seres igualmente constituídos para vivermos em comunidade, vivermos socialmente equilibrados a partir de uma divisão de atividades que se manifesta através do nosso emocionar. E as nossas emoções coordenam as nossas linguagens para estruturar ações de equilíbrio dessa sociedade. Para a gente poder começar a entender um pouco mais sobre isso, essa descoberta
a redescoberta do papel da mulher na nossa sociedade, e agora eu estou falando contemporaneamente, tem feito uma revolução terrível, né? Uma revolução necessária para mostrar que esse, abre aspas, empoderamento feminino não é uma questão de competição entre homens e mulheres, mas é o que Piaget chamaria de uma equilibração social de gêneros para a sustentação do amor e do afeto. Nós precisamos agora entender que não é mais uma questão de competição, é uma questão de colaboração. Não é uma questão mais de domínio de uns sobre os outros, mas de construção de consensos possíveis para a vida, né? Nós nada mais somos, então, diante de todo esse elemento, nós nada mais somos do que as histórias que contamos a nosso respeito. E quando a gente olha, por exemplo, para a história da humanidade, principalmente para a história da humanidade ocidental, é uma história, é uma retórica de violência. A base da nossa história é a guerra, a base da nossa história é a violência, a base da nossa história é a dominação, é o conflito, é a guerra por excelência. Veja, isso aconteceu há 10 mil anos, como acontece hoje, quando alguém se julga no direito de soltar bomba na cabeça dos outros, porque eu estou defendendo a democracia. Será que está defendendo a democracia ou está defendendo outros interesses que escusamente não se podem dizer a público? E a gente começa a valorizar estas ações como se elas fossem as ações possíveis. Nós estamos numa desenfreada autodestruidora absurda. O que a gente precisa é voltar os nossos olhos para essa geração de pequeninos que estão colocados diante de nós, para a gente poder começar a repensar o processo de educação, notadamente em épocas de pandemia. A gente precisa agora entender isso e começar com uma reformulação das nossas emoções dentro das nossas casas, junto com as nossas crianças, porque não existirá uma sociedade saudável no futuro se nós não começarmos a criar crianças saudáveis agora. E veja, uma criança que não é cuidada saudavelmente, ela vai se tornar um adulto patriarcal, dominante, dominador, tirânico, um sociopata, se for exagerarmos neste processo, como a gente vê muitos deles nos poderes constituídos na nossa sociedade. Sociopatas que estão tentando fazer, abre aspas, defesa da democracia. Se nós não formos capazes de repensar a nossa relação com as crianças, se nós não formos capazes de repensar essa relação de afeto, essa relação de ternura, essa relação de cuidado, e ensinar para essas crianças que ternura, cuidado, afeto tem que perpassar a nossa vida toda, nós vamos perder as nossas crianças, criar sociedades adultas patológicas e desprezar os nossos velhos. Ou seja, a gente começa a criar começa a sustentar uma realidade que ela é em si mesma autodestrutiva. Então, o que Zuller e Maturana começam a nos ensinar é isso. Nós precisamos cuidar das pessoas para fazer isso. E aí elas dizem assim, quando a gente formata as crianças, e aí, biblicamente, tem um versículo bíblico em Provérbios que é muito bacana. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando o velho não se desviará dele. A pergunta que a gente faz é, o que é que a gente tem ensinado para as nossas crianças? E aí, em todos os níveis, em que a gente tem ensinado as nossas crianças? Na escola, quanto na universidade, quanto dentro de casa. Gente, eu vejo essas coisas com as coisas muito, muito elementares. Por exemplo, eu vivo falando de cooperação, eu vivo falando de comunidade, eu vivo falando de um bando de coisas, né? Então, dentro da minha sala, eu fico falando assim... gente, vamos ser cooperadores, gente, vamos ser colaborativos, gente, vamos trabalhar juntos. Mas na hora da prova é individual.
Na hora da avaliação é individual. Ou seja, em vez de eu preparar as pessoas para uma avaliação coletiva, para uma avaliação plural, para uma avaliação cooperativa, para a geração de um vínculo cooperativo, eu começo a criar as pessoas agora para competição. Isso acontece dentro de casa. Olha, você não é igual ao seu irmão. O seu irmão é estudioso. Você não é estudioso. Oi, filha. A Tiesa entrou aqui agora, meu grande amor. Então veja, a cultura do patriarcado, ela é uma cultura da dominação que se manifesta pela construção de um modelo mental que nasce no berço e se manifesta na vida toda. O que o Maturana está propondo é o seguinte: reveja, porque o elemento matriarcal, o elemento que constitui a cultura matrística, esse elemento agora reformata o modelo mental. E ao reformatar o modelo mental, ele cria agora uma nova estrutura de coordenação de ações a partir da emoção, em que os adultos agora abrem mão do poder para estabelecer a cooperação e a colaboração. E a questão agora deixa de ser uma evidência de se eu sou homem ou se eu sou mulher, para sermos humanos. E a Beth me lembra aqui agora de uma tese do Rubem Alves muito interessante sobre o tênis e o frescobol. E é essa diferença, Beth, muito obrigado, eu vou contar isso para as pessoas que não conhecem. Essa é uma relação bacana. Porque repare, o jogo de tênis e o jogo de frescobol são estruturalmente o mesmo. Só que o jogo de tênis é patriarcal e o jogo de frescobol é matrístico. No jogo de tênis, eu tenho que jogar cada vez mais difícil para você errar. E eu preciso ganhar. Esse é o jogo do tênis. Você dificulta o meu jogo e eu tenho que dificultar o seu jogo e ganha o melhor. Isso é patriarcal. Matrístico é o frescobol. Eu jogo para facilitar o seu jogo e você joga para facilitar o meu jogo. Entre nós não tem competição, tem colaboração. O que a gente quer é jogar, não importa quem ganha. Não importa quem ganha. Então, quando eu transito do tênis para o frescobol, eu transito do patriarcado para o matrístico. Não importa se você é homem, se você é mulher, do ponto de vista dos seus equipamentos sexuais, o que importa é como é que você transita com o amor, com a generosidade, com o cuidado, com a atenção. E esse é que é o grande desafio da nossa humanidade. O que importa não é que eu tenha dinheiro para dizer que eu tenho dinheiro. O que importa não é se eu tenho ou não tenho dinheiro. O que importa é o que eu faço com a minha riqueza. Eu deixo ela no banco ou eu sou capaz de compartilhar isso de uma forma que dê qualidade de vida, sustentabilidade, dignidade para as pessoas. Então veja, eu tenho o que tenho para servir. Eu tenho o que tenho para atuar. Isso do ponto de vista econômico, sim. Do ponto de vista financeiro, sim. Do ponto de vista intelectual, sim. A gente precisa aprender a viver uma vida onde a gente se autoproteja. E esse é o conceito que Züller chama de pastoreio. Uma sociedade que se autopastoreia. As distinções entre homens e mulheres são biológicas. Mas o modo como nós vivemos a nossa sexualidade é um fenômeno cultural. Portanto, a gente precisa aprender agora a tirar o peso dessa coisa, eu sou homem, eu sou mulher, ou eu sou hétero, ou eu sou homo, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Porque isso são conceitos adjetivos. O conceito substantivo é somos humanos e irmanados na humanidade. Precisamos construir um consenso em que o pensamento da emoção matrística permeia toda a nossa relação. Por fim, Züller e Maturana vão dizer duas frases que eu quero ler para vocês. Uma delas ele diz assim: no patriarcado, as diferenças foram usadas como forma de dominação. Na cultura matrística, retomamos a dimensão da humanidade e não mais a dimensão da funcionalidade sexual. Olha que bonito, eles querem dizer assim: agora nós nos reproduzimos das formas como nós nos reproduzimos, mas somos seres humanos.
E é essa emocionalidade de sermos humanos é que dará esperança para o nosso futuro. Meninos e meninas, sob a cultura matrística, são crianças que devem viver ou vivem na dignidade e no respeito mútuos e comunitários, para que cheguem a ser adultos com os mesmos comportamentos, vivendo como seres sociais, qualquer que seja o tipo de vida que lhes cabe. Olha que bonito. Nós agora começamos a entender na cultura matrística que a base de toda transformação da sociedade precisa começar por uma reconfiguração do modo como nós criamos e educamos as nossas crianças. Que comece dentro de casa, por uma visão afetiva e igualitária de obrigações, deveres, responsabilidades. Que o lúdico seja permanente em toda a nossa vida, porque a gente aprende que brincando a gente constrói um mundo muito mais responsável. A teoria da linha de montagem criada por Ford pode ter sido uma grande revolução do ponto de vista econômico e do ponto de vista da teoria da produção, mas foi uma tragédia do ponto de vista das relações entre as pessoas, porque nós tiramos das pessoas a capacidade de compartilhar. Se a gente não tivesse tido a linha de montagem, eu não sei o que seria. Mas eu queria dizer assim, vamos começar a repensar numa vida compartilhada, numa vida de interações de aprendizagem, numa vida em que errar faz parte, em que ser vulnerável faz parte, em que ajudar uns aos outros faz parte, em que pedir ajuda faz parte, em que ser ajudado faz parte, em que olhar todos nas suas diferenças a partir da construção das suas próprias igualdades também faz parte. Porque é só assim, amando e brincando, que a gente pode reverter o caos dessa dominação, dessa competição, dessa violência absurda que separa as pessoas entre ricos e pobres, poderosos e não poderosos, reis e subordinados, e transformamos tudo isso numa grande sociedade humana em que a Terra é o paraíso que nós devemos cuidar para viver nela. Afinal de contas, não valemos nós muito mais do que as ramas do campo que hoje florescem e amanhã são jogadas ao mar, ao fogo? Se nós valemos muito mais do que isso, vamos cuidar, gente, uns dos outros. Vamos abrir mão dessa absolutamente vontade de dominar. Vamos abrir mão disso. Vamos abrir mão dessa competição doentia. Vamos abrir mão desse acumular compulsivo. E vamos começar a olhar para o lado, vamos começar dentro da nossa casa, criando os nossos filhos numa nova perspectiva de amor, numa nova perspectiva de afeto, numa nova perspectiva de cuidado. Porque se nós fizermos isso, essas crianças vão crescer em integridade de amor, de afeto, de cuidado, de acolhimento, e vão se tornar adultos capazes de fazer isso com a sociedade. Se assim procedermos, amar e brincar pode ser o grande desafio da sociedade que vamos construir no futuro. Alguns me dizem, Homero, isso é uma utopia. Eu digo, você tem razão, mas é uma utopia que eu acredito e quero convidar você a acreditar. Se nós pudéssemos, agora eu gostaria de cantar e escutar aquela música do John Lennon, Imagine all the people. Escute. Um beijo para você. Até sexta, na nossa próxima live, ainda sobre os grandes dramas que aquecem o nosso coração. Amo muito vocês e estou com o coração cada vez mais palpitando, porque as lives de sexta-feira começaram a ser um alimento para minha alma, e eu quero agradecer vocês por me alimentarem. Amo vocês, um beijo. Olha, essa live vai ficar disponível no YouTube, portanto, se você perdeu, vai lá, vai escutar lá, e qualquer coisa me chama no particular, que a gente pode trocar ideias sobre isso. Um grande beijo, em paz. Tchau.